Olá, e aí, tudo bom? Para você que chegou pela primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo ao Mapas Mentais TV. E para você que já conhece o nosso canal, obrigado por retornar e apreciar o nosso trabalho aqui. Eu sou o Herbert Bento, engenheiro, e eu acredito que o conhecimento deve ser sem fronteiras. No Mapas Mentais TV, você pode assistir vídeos com mapas mentais para te ajudar a ser aprovado em qualquer tipo de prova, seja Enem, vestibular ou concursos públicos. Então aproveite o conteúdo aqui do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Bem, chega de papo furado e vamos direto começar a aula de hoje. Hoje vamos falar um pouco sobre direito constitucional. Esse é um tema que, para quem nunca prestou concurso, é muito recomendado que comece a estudar. Direito constitucional cai em quase todo concurso. Então, se você está em dúvida de por onde começar, essa definitivamente é uma boa escolha. Além disso, não há como entender outras partes do direito sem conhecer a base de tudo, que é a nossa Constituição Federativa do Brasil. Dentro do universo do direito constitucional, a parte mais importante são os direitos fundamentais, que são cobertos do artigo 5º até o artigo 17º da Constituição Federal. Os direitos fundamentais, eles existem para proteger o indivíduo do Estado. E por que os direitos fundamentais existem? Porque ao longo da história da humanidade, o que nós tivemos, pessoal? Tivemos uma série de governos autoritários, onde o poder do Estado foi usado para reprimir o indivíduo e impor uma série de barbaridades. Por isso, a nossa Constituição ela começa logo no seu início, definindo os direitos fundamentais do cidadão. O Estado, quando ele começa a concentrar poder, ele tende a ser arbitrário. Então esses direitos fundamentais, eles servem para garantir que quando o Estado for se relacionar com esse indivíduo, ele preserve o mínimo de direitos que o indivíduo possui. Os direitos fundamentais que temos hoje na Constituição no Brasil são uma evolução daquilo que é mundialmente conhecido como direitos humanos. Na prática, a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais é que os direitos humanos foram escritos de forma genérica para toda a humanidade. Foram redigidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. E os direitos fundamentais na Constituição Federativa do Brasil, eles são a adaptação dos textos dos direitos humanos para a realidade brasileira, para a nossa realidade cultural e social. A Constituição Federativa do Brasil, pessoal, lista 5 espécies de direitos fundamentais: os direitos e deveres individuais e coletivos, os sociais, nacionalidade, os direitos e deveres políticos e partidos políticos. Essas 5 espécies de direitos fundamentais compõem o gênero direito fundamental. Então, nós podemos dizer que todo direito social, por exemplo, é um direito fundamental, mas nem todo direito fundamental é direito social. Importante, pessoal, prestar atenção que, embora a Constituição liste essas 5 espécies de direito fundamental, essa lista não é taxativa, mas sim exemplificativa. Isso quer dizer que podem existir outros direitos. Isso fica claro quando a gente lê o artigo 5º, o parágrafo 2º, que diz assim: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Já vimos, então, que a lista de direitos fundamentais é exemplificativa, mas não é taxativa. Da mesma forma, é importante deixar claro que a lista não é exaustiva, ou seja, ela não é completa. Outra característica do direito fundamental é a limitabilidade. Os direitos fundamentais, eles não são absolutos, ou seja, todo direito fundamental pode sofrer limitações, desde que seja uma limitação que não o anule por completo. Isso acontece muito quando há colisão de direitos. Por exemplo, o direito fundamental à liberdade de imprensa versus o direito à intimidade. Por exemplo, uma filmagem, uma foto do presidente da República subindo a rampa do Palácio do Planalto. O presidente pode reclamar se essa foto for postada em um jornal? Não, porque ele é uma pessoa pública. Mas se tirar uma foto do presidente tomando banho na banheira, aí já vai prevalecer o direito à intimidade. Outra característica importante é a característica da universalidade. Os direitos fundamentais são para todos, não são específicos para um grupo que tem algum tipo de privilégio.
É possível que os direitos fundamentais sejam específicos para um grupo, por exemplo, os direitos políticos são específicos para quem tem mais de 18 anos. Eles não podem ser limitados de forma absoluta, mas podem ser limitados sem que se tire a sua essência. Por exemplo, liberdade de locomoção é limitada no caso de presos. Os reality shows, por exemplo, como o Big Brother da Rede Globo, entre outros, limitam o direito à privacidade dos seus participantes. Estes concordam contratualmente em abrir mão da sua intimidade, o que permite que a Rede Globo os filme e disponibilize abertamente momentos íntimos, como tomar banho, dormir e fazer outras coisas aí embaixo do edredom, não é verdade? Outra característica, os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Significa que você não pode abrir mão de um direito fundamental que é seu. Os direitos fundamentais também são inalienáveis, ou seja, não podem ser alienados, não podem ser vendidos. Outra característica, os direitos fundamentais são imprescritíveis, ou seja, eles não prescrevem. O que é prescrever? Prescrição é, por exemplo, não correu atrás do direito dentro de um certo tempo, perde o direito. No caso do direito fundamental, ele é imprescritível, ou seja, mesmo que você passe a sua vida inteira sem você usar o seu direito à intimidade, quando você precisar usar, você poderá, porque ele não prescreveu, tá certo? Com exceção, podemos citar a ação de uso capião. Estamos falando aí do direito de propriedade. Uma pessoa que usa uma propriedade sem ser sua durante um certo tempo, mas ele usa essa propriedade como se fosse dele, mas ela não pertence a ele, se essa propriedade não for reclamada pelo proprietário, depois de 10 anos, a pessoa que usou, ela pode requisitar o direito de propriedade. Isso chamamos aí de ação de uso capião. É um exemplo, tá, de um direito fundamental que pode sofrer uma prescrição, tá certo? Pessoal, essa é uma aula introdutória sobre direitos fundamentais, tema de relevância dentro do direito constitucional e que cai muito em concurso. O importante aqui é que você entenda que essa metodologia de estudos com mapas mentais, ela funciona muito bem em qualquer tipo de disciplina, desde o direito até a matemática. Então use e abuse dos mapas mentais, não só para aprender assuntos novos, mas também para revisar, para não esquecer. Eu recomendo que para sua futura revisão desse tema, você baixe esse mapa mental ou salve no seu computador. Para fazer isso, basta clicar no link que está aqui na descrição ou nos comentários nessa página. Ou se preferir, digite no seu navegador o seguinte endereço, mapasmentaistv.com/mm5. Se você estiver vendo esse vídeo no Facebook, clique em curtir e depois compartilhe com seus amigos. Se estiver vendo no YouTube, dê um gostei e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se quiser sugerir temas para novos vídeos, deixe um comentário e faça a sua sugestão. Até o nosso próximo vídeo.